E aí, tudo certo para a prova de geografia do 7º ano? Para dar aquela ajuda final, a gente preparou um resumão sobre um tema que, olha, sempre cai: o território brasileiro. E não é só parte de terra, não. A gente vai ver o mar também. Bora lá mergulhar nesse assunto? Então, o nosso roteiro de revisão vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que quer dizer essa história de país continental. Depois, a gente vai se achar no mapa, vendo onde o Brasil fica. Em seguida, um mergulho rápido para sacar o que são os atóis. E para fechar com chave de ouro, vamos navegar pela nossa gigante Amazônia Azul. Vamos começar pelo começo, né? Todo mundo fala que o Brasil tem dimensões continentais, mas na prática, o que isso significa? Essa é a grande pergunta. Às vezes, a gente olha o mapa e nem tem a dimensão exata do tamanho do nosso próprio país. Mas calma, vamos colocar isso de um jeito que dá para entender de verdade. Olha só que impressionante essa imagem. É um mapa do Brasil colocado em cima da Europa. Dá para ver que o nosso país sozinho é quase do tamanho do continente europeu inteiro. É por isso que a gente ouve tanto a expressão país continental. Faz todo sentido, né? E para quem gosta dos números exatos, tá aí a área do nosso território. Mais de 8.500.000 quilômetros quadrados. É chão que não acaba mais. É um número tão grande que é até difícil de imaginar. E olha só esses fatos para botar na ponta do lápis. Somos o 5º maior país do mundo. A gente ocupa quase metade da América do Sul inteira. E o nosso litoral? Mais de 7.000 quilômetros de praias. É gigante, em todos os sentidos. Ok, já entendemos que o Brasil é enorme. Mas e aí? Onde é que ele fica exatamente nesse planetão? Vamos descobrir agora. Essa aqui é uma daquelas curiosidades que adoram aparecer em prova, hein? O Brasil está em 3 hemisférios ao mesmo tempo. A maior parte do país está no hemisfério sul, ou seja, abaixo da linha do Equador. Um pedacinho lá em cima está no hemisfério norte. E o país inteiro está no hemisfério oeste. Bem legal, né? E para a gente saber essas localizações, a gente usa as coordenadas geográficas. É bem simples. As linhas deitadas, as horizontais, são a latitude. E as linhas em pé, as verticais, são a longitude. É tipo o CEP do nosso planeta. E essa localização toda tem uma consequência gigante. Como quase todo o nosso território, tipo uns 92%, fica entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador, o Brasil é um país predominantemente tropical. Isso explica muita coisa sobre os nossos climas e a nossa biodiversidade, que é uma das maiores do mundo. E para ter a prova final do nosso tamanho, dá uma olhada nos pontos extremos. A distância do ponto mais ao norte, lá em Roraima, até o mais ao sul, no Rio Grande do Sul, é de quase 4.400 quilômetros. É praticamente a mesma distância do leste, na Paraíba, para o oeste, lá no Acre. Haja estrada para cruzar esse país. Beleza, agora vamos sair um pouquinho do continente, dar um mergulho no oceano, para conhecer uma formação geológica super especial que também é território brasileiro. Essa pergunta tem cara de prova, né? O que é um atol? O nome pode parecer meio estranho, mas o conceito é bem tranquilo de entender. Então, um atol nada mais é do que uma ilha em formato de anel. Ela é toda construída por corais durante milhares e milhares de anos. E no meio desse anel de corais se forma uma lagoa com águas bem calminhas. É uma verdadeira joia da natureza. E sim, o Brasil tem o seu próprio atol. Esse aí da foto é o Atol das Rocas, o único de todo o Oceano Atlântico Sul. Ele funciona como um santuário, um verdadeiro berçário para um monte de espécies marinhas. É um exemplo perfeito de um tesouro que a gente tem no nosso território oceânico. E já que a gente está falando do oceano, chegamos na última parte da nossa revisão. E talvez a mais surpreendente. Sabia que o Brasil é muito, mas muito maior do que aquele mapa que a gente vê na escola? Para entender isso, a gente precisa saber a diferença entre duas coisas. O mar territorial é uma faixinha de uns 22 quilômetros da costa, onde o Brasil manda em tudo, como se fosse terra mesmo. Mas a zona econômica exclusiva, a famosa ZEE, vai bem mais longe. São 370 quilômetros mar adentro. E nessa área toda, o Brasil tem o direito de explorar todas as riquezas que encontrar. Olha só o mapa da nossa zona econômica exclusiva. É uma área tão gigante e cheia de vida que a Marinha do Brasil deu um apelido para ela, Amazônia Azul. Uma comparação perfeita com a nossa floresta, não acha? E qual o tamanho dessa tal Amazônia Azul? Se prepara, 3,6 milhões de quilômetros quadrados. Só para ter uma noção, essa área toda debaixo d'água é maior que a Argentina inteira.
É quase como se a gente tivesse um outro Brasil escondido no fundo do mar. E por que essa área toda é tão importante? Pelas riquezas, claro. Tem pesca, as reservas gigantes de petróleo e gás do pré-sal, minerais valiosos, uma biodiversidade incrível e até um potencial enorme para gerar energia limpa com a força dos ventos e das marés. Então, a grande lição para levar para a prova é esta. O território brasileiro não acaba na areia da praia. Ele continua por um oceano imenso e super rico, a nossa Amazônia Azul, que é fundamental para o futuro do nosso país. E para a gente fechar, fica aí uma pergunta para pensar. Ter um país tão grande, tanto em terra quanto no mar, traz muitas oportunidades, mas também desafios enormes de como cuidar e administrar tudo isso, né? Fica aí a reflexão, boa sorte na prova e até a próxima!